Atirador 64 Crispiniano Tiro de Guerra 07010, me apresento hoje para falar minha experiência servindo ao Exército Brasileiro. É um tópico que desperta muita curiosidade nas pessoas. Sempre que eu estou num lugar e alguém descobre que eu servi, as pessoas perguntam como é lá dentro, como é que funciona, se é muito rígido, se atira de fuzil, se salta de paraquedas. Então eu vou fazer esse vídeo hoje para falar minha experiência pessoal. Estou aqui com a camisa do TG 07010 da minha turma 2023. Então já queria começar deixando claro que eu servi num TG, né, num tiro de guerra. E com certeza minha visão vai ser completamente diferente de quem serviu no batalhão, de quem serviu em outro local. E para isso eu preciso explicar o que é o TG. O TG ele é uma parceria do município com o Exército para proporcionar a jovens de cidades menores de terem a experiência do serviço militar. Eu sou de Mossoró, hoje eu estou morando em Fortaleza justamente por conta dos meus estudos, né? Então, o servir ao Exército mudou completamente o rumo da minha vida. Eu só estou aqui hoje porque eu servi ao Exército. Eu queria começar lembrando, eu lembro com muito carinho, né, do tiro de guerra, da minha equipe de instrução, né, do subtenente Carlos, subtenente Moreno, Cabo Martins, Cabo Marques, Dona Adriana, meus colegas que serviram comigo, né, meus companheiros de pelotão, meus companheiros de serviço, que dividiram comigo esse período que foi tão importante na minha vida, né? Partindo disso, eu queria falar um pouco sobre o que é o Exército no geral, né? Agora já saindo um pouco mais do âmbito do tiro de guerra. O Exército ele é pautado em dois pilares, né? Ele se sustenta em dois pilares, que é o da disciplina e da hierarquia. Então, basicamente, tudo que você vai viver na sua experiência como militar é sobre hierarquia e disciplina. Tudo parte desse princípio. Além disso, existem os valores militares, né? Que são algumas das coisas que nós aprendemos durante o serviço e que leva para a vida. A verdade é essa. O patriotismo, o amor à pátria, né? O serviço à nação, o civismo, os direitos do cidadão, o respeito, o amor aos símbolos nacionais, ao hino, à bandeira, a fé na missão do Exército, que a visão de quem serviu e de quem não serviu é totalmente diferente. Muita gente que não passou por isso não sabe sequer qual é a missão do Exército. Então, quando você tá lá, você entende, né? Eu lembro que o subtenente Carlos, ele tem algumas frases. Eu lembro de muitas frases do subtenente Carlos, mas uma das principais, o exército, ele não tem outra função senão a guerra. O exército foi feito para a guerra. Mas como nós vivemos em um país que está em paz, pelo menos com outros países, né, com outras nações, então o exército vai desempenhar várias funções importantes, como sustentar a democracia, os poderes, né, constituídos, diversas outras coisas. A gente viu aí nas calamidades do Rio Grande do Sul o apoio que as Forças Armadas chegaram lá. Além disso, também tem o espírito de corpo. Queria me lembrar aqui da história do meu colega, o 65, né, o Pessoa, que, cara, a gente recebeu uma visita de um general e isso foi um evento, assim, muito grande pra gente, porque o tiro de guerra, às vezes não... Tipo, a gente não tem esse contato, né? E aí o general foi visitar, cara, todo mundo tava meio tenso assim. Aí ele deu uma instrução pra gente e no final ele fez umas perguntas. Aí ele perguntou se alguém conseguia dizer o que era espírito de corpo. E eu lembro que ninguém levantou a mão, então ele apontou pro pessoa e perguntou o que era espírito de corpo. E o pessoa respondeu muito bem, foi elogiado aí, virou um herói, né, pra gente. E o pessoa falou que o espírito de corpo é não deixar ninguém pra trás. Se um chegar, todos vão chegar. E, cara, foi aplaudido e realmente é isso, o espírito de corpo é uma das coisas mais importantes que eu trago para minha vida, né, do Exército. Além disso, o amor à profissão, o aprimoramento técnico profissional, que são coisas que me cativaram, porque foi o que basicamente me fez escolher esse caminho para minha vida, essa profissão, essa carreira, de militar. Eu não sou militar, né, mas eu estou estudando para entrar na instituição militar, que é o ITA. Enfim, agora eu vou falar um pouco mais sobre o dia a dia do tiro de guerra, que é o principal ponto de curiosidade das pessoas. O que é que a gente faz lá dentro? Então, na maioria dos dias o que a gente tem é instrução, ordem unida, entre outras coisas. A instrução, ela é basicamente uma aula, uma palestra que o nosso instrutor do dia ele vai estar abordando ali sobre direito, sobre táticas militares, sobre camuflagem, tudo isso a gente vê, né? Enfim, eu lembro especialmente das instruções de direito, porque eu cursava direito na época, eu acabei trancando a faculdade para focar nas provas militares,
mas eu cursava direito, então eu acabava participando muito ali. A galera brincava comigo dizendo que eu só falava em Constituição Federal, não sei o quê, porque o subtenente Moreno, que era quem normalmente abordava esses temas, ele sempre gostava de confirmar comigo, então eu era quase que um consultor jurídico ali, né? Era muito bacana essas instruções, eu gostava muito, mas além disso, a Ordem Unida, né, que é aquele treinamento militar de marchar, de cumprir os comandos, tudo isso a gente tinha também. O TFM, né, o treinamento físico militar, corridinha, flexão, barra, abdominal, tudo isso, né? O Exército preza muito pelo preparo físico do combatente. Além do TFM, também tinha o TAF, de tempos em tempos, que ia avaliar justamente o nível de excelência física do militar, né? No final, a gente teve aí o Gomes, né? Que foi o melhor preparo físico do tiro de guerra, então tudo isso a gente tinha esse contato, né? Além disso, também tinha alguns compromissos que eram mais militares, digamos assim, né? A formatura toda quinta-feira. Essa palavra formatura ela acaba sendo um pouco confusa para quem não passou pela experiência, porque algumas pessoas entendem que é terminar algum curso, uma diplomação, mas para o militar a formatura é entrar em forma. A gente entrava de forma toda quinta-feira, normalmente, né? Para fazer o devido respeito à bandeira, cantar o hino nacional, canção do exército, enfim, o subtenente tinha sempre algumas palavras pra gente. Era muito bacana, eu gostava. É, Além disso, tem as experiências que são mais pontuais, né, que aconteceram algumas vezes ao longo do ano, como a marcha. A marcha é um momento que a gente faz como se fosse uma simulação justamente de uma situação de guerra. Afinal, como eu falei, tudo no exército é sobre a guerra. De se deslocar de um ponto A a um ponto B a pé e estar apto para realizar uma missão quando chegar. Então a gente teve a marcha de 8 quilômetros, de 12 quilômetros e de 16 quilômetros, né, andando a pé, seguindo ali um ritmo constante, e a gente sempre chegava e ia fazer uma formatura, que era justamente para simbolizar essa missão que a gente estaria cumprindo, né, numa situação de guerra. Além disso, o acampamento, que foi marcante para todo mundo, eu acredito, onde a gente tem algumas instruções mais militares mesmo, como socorrer um aliado ferido no combate, cozinhar num lugar remoto, sobrevivência, armadilha, tudo isso, dormir ali e tudo mais. Tem toda aquela questão do militarismo, né, que é bem famoso, do sopão, enfim, então é bem bacana, é muito legal, para mim foi bem legal. Fora o acampamento, a gente também teve o tiro, né? O tiro de fuzil, que são as instruções justamente do tiro básico pro militar que precisa ter essa capacidade, né? Eu atirei ali com parafal, com fuzil 762, que é um armamento que é de uso restrito do Exército. Então, toda essa experiência você vai ter, caso você esteja assistindo agora e está na dúvida se vai servir ou não, e isso é normalmente o que cativa as pessoas. Eu lembro que quando a galera ia se alistar, muita gente perguntava, pô, mas aqui vocês atiram, não sei o que, atira, tudo isso você vai ter essa vivência. É a vivência do militar, você vai passar pela experiência do militar. Além disso, eu me lembro de... Não tem como falar tudo aqui nesse vídeo, é muito curto. Mas, cara, eu tenho muitas lembranças boas. Eu lembro de quando eu fui fazer a prova da SpaceX, da prova da ESA também, que eu consegui ficar alojado, o subtenente arranjou alojamento pra gente ficar no batalhão, né? Porque eu sou de Mossoró e Mossoró não tinha prova, só tinha em Natal. Então em Natal eu fiquei no batalhão, no 7º BComb, né? Batalhão de Engenharia do Combate. E no 16º BI-MTZ, 16º Batalhão de Infantaria Motorizada. Inclusive, hoje o cenário está diferente, não é especificamente por isso, mas eu lembrei, aqui atrás tem um quadro da Santa Ceia, e uma coisa que eu achei muito bacana é que nesses dois batalhões, eu não tenho como falar de todos, mas os dois que eu fui, no rancho ali dos oficiais, né, sempre tem uma pintura da Santa Ceia, isso é muito bacana. Eu fui no primeiro, caramba, que bonito, tal, era até de gesso, a do 7º BComb. Aí quando eu fui no 16º BI-MTZ, aí também tinha uma pintura da Santa Ceia. Fica aí uma curiosidade para quem não sabia. No rancho dos oficiais, como eu falei, nesses dois batalhões, eu não tenho como falar de todas. Mas nesses dois tinha uma pintura da Santa Ceia no refeitório, né? Além disso, cara, foi muito bacana. Acho que eu já falei essa palavra umas 10 vezes, né? Mas é o que define a experiência, para mim foi muito positivo. E eu acredito que para todo mundo que serviu comigo também, para a imensa maioria, normalmente quem tem uma opinião negativa sobre o Exército é quem não passou pela experiência de servir.
Quem passou normalmente vai recomendar, vai dizer, cara, Civ é ótimo, tudo mais, muda a vida de todo mundo que passa por isso. Muita polêmica que gira em torno do exército, eu não vou falar que é infundada, né? Mas eu vou falar que no dia a dia do militar, cara, isso não existe. Pelo menos na minha vivência, não existe falar de política. O ano que eu servi foi 2023, então foi justamente depois daquelas questões do 8 de janeiro, né? Mas, cara, tipo, essas coisas acabam sendo mais polêmicas na mídia. Porque no dia a dia do militar, cara, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre política, ninguém vai estar te discriminando de nenhuma forma. Eu nunca presenciei nenhuma situação de machismo, de homofobia, que são algumas visões deturpadas que as pessoas têm sobre os militares, sobre o exército. Cara, é um ambiente de muito respeito, todo mundo ali se trata bem, se trata com o devido respeito, independente de qualquer particularidade. E o que eu tenho para falar sobre o exército é isso, não tenho nada a reclamar. E se você ficou até aqui, né, se você tem alguma dúvida, eu posso abordar esse tópico de novo em outro vídeo, né, se for o caso. Com certeza ficou faltando muita coisa para falar, não tem como falar de tudo assim tão rápido. Se você achou bacana, se você vai servir, cara, se eu mudei sua visão sobre o exército, deixa nos comentários. Se você tem alguma outra dúvida que você queira que eu responda, eu posso trazer em outro vídeo. Mas enfim, é isso. Eu queria agradecer quem ficou até aqui. Se puder deixar a curtida, se inscrever no canal, é muito bacana para estar me incentivando aí. E é isso, até a próxima. Muito obrigado.